Você saberia como reagir se um narcisista estivesse tentando te manipular? Tem um site aí que eu vou dar uma lida já. Não, a definição que você colocou aí. De repente no seu trabalho, onde você estuda, se na sua equipe tivesse um narcisista te manipulando, sendo autoritário com você, tentando te humilhar, enfim, como que você reagiria? Você saberia identificar essa pessoa? Você gritaria com ela, ficaria bravo com ela? Ou você obedeceria a ela e por dentro ficaria ali engolindo aquela frustração? Nós aqui da equipe Metaforando fizemos um experimento social com 6 pessoas e um narcisista para ver como uma pessoa reage diante da manipulação de uma pessoa autoritária, de um narcisista. Veja se você reagiria assim e como reagir quando estiver lidando com uma pessoa dessa forma. Fique comigo que você vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre narcisismo, mais especificamente o comportamento narcisista, aquele comportamento egoístico que faz muitas pessoas se sentirem mal, né? A gente acaba ali, quando é manipulado, quando se sente sugado, tem energia sugada por um narcisista, a gente acaba se sentindo mal, frustrado muitas vezes e até mesmo enganado. E o ponto mais legal é que nesse episódio nós vamos ver na prática como que as pessoas reagem quando dão de cara com um narcisista que está tentando ali manipular elas. Não, tá sério. Sério? Não, mano, só fiz cagada, mano. Você tá dando risada, pô? Bora, mano, bora. Vai. Ok. Tá. Você tá com seu celular aí? Tô. Pega aí, mano, vamos ver. Aqui é ficção. Ô, caralho. Ah, por aqui o celular, a gente pode pesquisar aqui, ó. Tá, vamos ver. Criação imaginária, fantasia ou fantástico. Não, tá uma bosta, pega uma outra. Esse é o dicionário. Não, pega. Acha algum. Tem algum site, tipo. Wikipedia. Mas muito bem, antes da gente mostrar esse experimento social, vale a pena lembrar que você pode sugerir qual experimento você quer ver aqui no canal Metaforando. Quer ver se os sinais não verbais funcionam na prática, se a postura, se o gesto, se o timbre de voz funciona? Você pode hoje mesmo nos ajudar aqui nos comentários, mas também participando das enquetes exclusivas como membro. Basta clicar aqui em Seja Membro do canal Metaforando, ver as opções disponíveis e ajudar o canal a produzir mais vídeos da forma que você quer assistir e tendo acesso a vantagens exclusivas como, por exemplo, assistir os vídeos antes do lançamento, tá certo? Vamos então falar sobre esse experimento social que a gente realizou com uma pessoa narcisista. O narcisismo, para você que não está familiarizado, diz respeito a não apenas o transtorno de personalidade narcisista, mas principalmente no linguajar popular, quando dizemos que alguém está sendo narcisista, isso se associa ao egoísmo. Estamos querendo dizer que aquela pessoa é muito egoísta. Em Dangerous Personalities, Joey Navarro, um ex-profiler, criminal profiler do FBI, fala pra gente sobre o comportamento narcisista, o comportamento egoísta. São aquelas pessoas que fazem você se sentir mal, se sentir culpado, aquelas pessoas que conseguem te manipular por meio das emoções, são pessoas que muitas vezes fazem questão de se aparecer, de mostrar que elas são superiores, até mesmo se elas precisarem te humilhar em público para fazer isso, elas vão acabar fazendo. E são pessoas que, apesar de parecerem muito importantes, pessoas que elas se fazem parecer muito importantes, muitas vezes têm uma reação emocional de uma criança. Quando são contrariadas, quando percebem que não estão ganhando, acabam ali tendo as reações emocionais mais infantis possíveis. Então, esses são os narcisistas. E eu garanto que provavelmente no seu trabalho, na sua vida pessoal, você já se deparou com uma pessoa narcisista, ela tendo ali o transtorno de personalidade ou não, ou sendo apenas uma pessoa egoísta, e talvez você já tenha sofrido ali, se desgastado, obedecido algumas ordens autoritárias dessa pessoa narcisista e não soube o que fazer, se sentiu mal. Então, pensando nisso, eu quero que você veja aqui sinais de como identificar o comportamento de uma pessoa narcisista e como reagir a isso quando você se deparar com um narcisista. Até porque, num trabalho em equipe, seja na faculdade, no trabalho, na escola, enfim, na própria família, a gente tem que entender que o narcisismo não é útil. 2 pesquisas mostraram que o narcisismo, quando está ali no ambiente em equipe, ele só gera ônus. Você está trabalhando, está desenvolvendo algo em equipe e tem um narcisista na equipe, esse narcisista ele vai gerar ônus, ele vai atrasar o trabalho da equipe, vai gerar intriga, vai gerar discórdia, vai fazer as pessoas da equipe terem um emocional cada vez mais abalado, então vale a pena olhar e saber lidar com isso. E pensando nisso que a gente fez então esse experimento social aqui, onde a gente colocou 6 pessoas para lidar com um narcisista. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, tá certo? Na prática. Para explicar um pouco mais para vocês sobre o experimento, de maneira super resumida, nós contratamos um ator para fazer ali, para desempenhar comportamentos egoísticos, comportamentos narcisistas, e paralelo a isso nós utilizamos 6 pessoas
para participar dessa pesquisa. Essas 6 pessoas foram divididas em 2 grupos, o primeiro grupo de 3 pessoas e o segundo grupo de também 3 pessoas. O primeiro grupo não teve treinamento algum para realizar ali a pesquisa com uma pessoa narcisista e também não sabiam que estavam realizando com uma pessoa narcisista. Então simplesmente esse primeiro grupo não teve treinamento, foi ali para a sala e realizou a dinâmica, né? Enfim, que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas realizou a dinâmica com esse narcisista. O segundo grupo teve um treinamento rápido, né? Entre 10 a 18 minutos de treinamento, onde eles aprenderam como identificar comportamentos autoritários, narcisísticos por meio de pistas não verbais e como lidar com o comportamento narcisístico, tá certo? Comportamento egoístico. Então o grupo 1 não teve treinamento e o grupo 2 teve treinamento. Como foi a dinâmica então? Todas as pessoas entraram numa sala fazendo dupla com um narcisista. E a instrução que foi passada para essas pessoas foi: olha, você e essa outra pessoa que está aqui fazendo dupla com você, e a dupla era o ator que seria o narcisista, olha, vocês dois aqui que estão entrando nessa sala agora, vocês como dupla têm 10 minutos para fazer as 3 etapas da seguinte tarefa. Gravar um anúncio rápido aqui, tá certo? Gravar um anúncio fictício para uma academia fictícia. Então vocês têm que cumprir a etapa de escolher a ideia, fazer o roteiro e gravar esse anúncio. Vocês têm 10 minutos. Esse roteiro não precisa ser escrito por completo, ele pode ser feito em tópicos, enfim, essa era a passada instrução. A dupla tinha que se juntar, bater um papo ali do que eles iam falar nesse anúncio, podiam gravar com o próprio celular mesmo, como se fosse um anúncio super descolado, né? Um anúncio com pouca produção, e isso tinha que ser feito em até 10 minutos, tá certo? E aí que entra a grande questão. O ator que ia ser o narcisista, o objetivo dele, que foi falado só pra ele em segredo, era atrapalhar a outra pessoa. Ele tinha que ser autoritário, ser arrogante, ao ponto que ele atrapalhasse a outra pessoa a desenvolver a tarefa. Como se ele quisesse fazer do jeito dele, e se não fosse do jeito dele, a dupla não conseguiria fazer. Essa era a orientação que a gente passou ali pro narcisista. E aí essas 6 pessoas entraram ali para desempenhar a tarefa de ter uma ideia do anúncio, roteirizar e gravar, estando com o narcisista, sendo que 3 delas tiveram treinamento e 3 delas não tiveram treinamento. Vamos ver o que aconteceu, eu já trago o resultado para vocês, qual grupo performou melhor e o que esse grupo observou, tá certo? Então o primeiro participante foi o Natan não teve ali o treinamento, tá certo? Ele foi uma das pessoas que não teve treinamento e foi participar ali então da dinâmica com o narcisista. Bom, então esse é o Natan, né? E o nosso ator ali, o Marcos, ele sempre vai ser, o que tá de vermelho sempre vai ser o narcisista. Ele começa a reclamar, começa a se mexer para atrapalhar. A gente vê que ele não tá fazendo nada para ajudar, né? Ele meio que deixou o cara fazer sozinho. Seguinte, eu acho que pode dividir em 3 partes. O rapaz ali já tá escrevendo, né? O Natan já tá tentando fazer a pesquisa e o narcisista ali, o Marcos, ele já tá tentando atrapalhar, ele tá cortando o raciocínio, tá falando eu quero que seja feito assim, né? Sendo bem autoritário. Eu quero falar o que é ficção. Você vê que o Natan já tá apagando, então o Natan respirou fundo e começou a apagar e tá obedecendo o que o Marcos falou. Aí agora ele tá escrevendo o que o Marcos tá mandando ele escrever. Olha lá, o Marcos está sendo bem autoritário, mandou o Natan apagar um negócio e escrever outra coisa, o Natan tá acatando, tá escrevendo. E estão só perdendo tempo. O Natan já tinha começado a escrever no começo, ele não botou confiança na dele, apagou tudo que ele escreveu e está reescrevendo o que o Marcos mandou ele escrever. Aí você vê que o Natan já começa a coçar a cabeça, o Marcos pediu provavelmente para ele apagar de novo, né? Enfim, tá atrapalhando. O cara começa a fazer ali gestos autopacificadores, né? De ansiedade, de aumento no nervosismo, começa a se coçar, começa a ficar mais desconfortável, se mexer de um lado pro outro, começa a respirar fundo, ficando desconfortável. Aí o Marcos levanta, começa a atrapalhar o fluxo de raciocínio do Natan. Ele não ajuda em nada, né? Ele fica em silêncio ali, em pé, tentando ficar numa figura de poder, de autoridade. E por fim, os dois não conseguem concluir a tarefa, né? Esse grupo 1 aqui, se não me falha a memória, deixa eu ver o que eles concluíram. A dupla 1, né, que é o Natan, junto com o narcisista, o Natan apenas definiu o tema, eles nem chegaram a finalizar o texto e muito menos o roteiro do que eles iam falar. Então, cumpriram apenas 25% ali do que era das 4 etapas da tarefa que eles tinham. Bom, aqui nós temos então a segunda dupla, né? O Leonardo e o Marcos como sempre o narcisista. Mais uma vez, o Leonardo também não teve treinamento, né? Bora, mano, bora. Vai. Bora. Aí você vê que o Marcos já começa a dar ordem, né? Bora, vai, vamos. Vai.
Tem a tarefa deles para fazer. O Léo deve estar pesquisando alguma coisa. Ó, a gente vai dividir em 3 tópicos. Pesquisa aí o que é ficção. Onde você tá? Você vê, o Marcos não para de fazer pergunta. Pesquisa aí o que é ficção, tal, de passar a ordem. O que você está escrevendo, o que você está procurando, tal. Então, sempre num tom autoritário, ele permanece em pé para gerar uma imagem de superioridade, uma imagem de arrogância, né? Que vai também gerando um incômodo no outro participante. E você vê que o texto não está sendo feito, né? A produtividade está indo para o ralo, ele está indo para o espaço. Qual que é a sua ideia? Não, eu dividi em 3 tópicos. Primeiro. Mais 3 seu, 3 meu, 2 seu? Não, total. Ó. Eu pensei assim, ó, seguinte. Ah, tá vendo? O Marcos já quer ditar como é que vai ser o começo do texto. Ao começo eu pensei assim, seguinte, então sempre num tom autoritário. O que é ficção? Pra que ela serve? Com essa pergunta, entendeu? Uma pergunta do tema. O Léo tá querendo fazer mais rápido, ele tá querendo escrever para agilizar a tarefa, né? Porque eles já estão perdendo uns 2 minutos aí só nessa conversa. Serve, falou. Não, primeiro que é ficção. E você vê que o Marcos tá mandando, né? Não, eu quero que primeiro você escreva isso. E o Léo tá lá, né? Tá, e qual é o outro tópico? E o Marcos, não, escreve não sei o quê. Então, obviamente, o Marcos aí que tá representando o narcisista, se colocando sempre como autoritário, sempre de gesto de cima para baixo. Ó, não, isso aqui. Não, agora eu quero isso aqui. Agora coloca tal coisa. Não sei o quê. Então, sempre num tom autoritário. Apaga isso, escreve aquilo. Primeiro a gente tem que introduzir. Primeiro a gente tem que introduzir. Falando sério, mano. Também tô. Também tá. Pô, para com isso, mano. Vai colocar o quê aí? Quer dizer, toda hora fazendo pergunta. Não, eu tô falando sério, o que você vai colocar? Você vai escrever o quê aí? Então, sempre o narcisista vai ter aquele momento onde ele rebaixa você, a opinião dele vale mais, então ele meio que coloca você em confusão. Mas você vai escrever o quê aí, cara? Você acha que tá bom isso aí que você tá escrevendo? O Léo tá tentando escrever para agilizar, para não perder tempo no trabalho, na tarefa. Agora, deixa eu ver se Nossa câmera escondida ali funcionando muito bem. coloca aí que ela pode ser, ó. Ela pode ser usada. O Léo meio que começou a ignorar agora o Marcos. Você vê que o cara, quando ele é mais autoritário, ele tá sempre, assim, ele só vai abrir a boca muitas vezes para falar em tom autoritário, né? Ou para mandar em você ou para questionar o que você está fazendo. Dificilmente ele vai abrir a boca para te ajudar, para te apoiar. Aprender as emoções. Eu acho que assim por 6 minutos já vai dar um tempo, né? Então, Você vê, o Marcos vai lá e fala assim, vai lá, colocando ali o teclado, tipo assim, vai lá, escreve aí, vamos lá, escreve aí, vai, escreve aí. Então sempre dificultando, sempre passando ali um tom mais autoritário na voz. Aqui no caso do Léo, ele só definiu o tema, eles não chegaram nem a finalizar o texto nem o roteiro, cumpriram também 25% da tarefa só. Nós temos então a última pessoa aqui do grupo sem treinamento. A terceira participante, que foi a Maria, também não conseguiu cumprir muita coisa, ela não conseguiu falar, apesar de que comparado com os outros do grupo dela, ela chegou a cumprir 50%. Definiu o tema, finalizou o roteiro e estavam definindo como que iam gravar ali o projeto. Faltava então definir como gravar e gravar, que eram os outros 50% para cumprir. E cada vez que a gente terminava uma pesquisa com uma dessas pessoas, a gente fazia algumas perguntas para ela. O quanto que você se sentia incomodado com a pessoa que estava junto com você enquanto realizava a tarefa, enfim. De 0 a 10, o quanto de incômodo você sentiu em relação a esse parceiro ao fazer essa tarefa? Bastante. De 0 a 10. 0 a 10. 10. Tá. De 0 a 10, o quanto você sentiu sentimentos negativos direcionados para você enquanto realizava essa tarefa? Porque também isso é outra coisa, né? Eu tô realizando uma tarefa com um manipulador, um autoritário, e a tarefa dá errado, eu acho que a culpa é minha, né? Então, a gente fez essa pergunta para as pessoas, eu vou falar para vocês as perguntas aqui agora, e vou falar quais foram os resultados das respostas do grupo 1, pessoas sem treinamento, onde eles não conseguiram cumprir a tarefa direito, e vocês vão ver como isso ilustra bem o que é a sensação de trabalhar com um narcisista. Então as perguntas são sempre de 0 a 10, tá certo? De 0 a 10, o quanto se sentiram incomodados com o parceiro enquanto realizavam a tarefa? 5,6, essa foi a resposta. Então, mais ou menos ali, a média foi que se sentiram mais ou menos incomodados, né? O grupo 1. O quanto foram capazes de controlar a situação ou se sentir no controle? 3,2. Então, em média, declararam ter um controle muito baixo, né? Não sentiam que não estavam controlando a situação. A gente viu isso, né? O Marcos, que era o narcisista, mandava, a pessoa ia lá e apagava. Ele ia lá e criticava, a pessoa ia lá e escrevia outra coisa, enfim. O quanto sentiram de sentimentos negativos direcionados para si? 7,6. Olha que número alto, né?
a maioria ali se sentiu mal enquanto fazia ali a tarefa com o narcisista do lado, né? Às vezes você sente culpa porque a tarefa não deu certo, você se sente frustrado porque não está conseguindo trabalhar direito e nem convencer a outra pessoa a trabalhar com você, enfim. O quanto gostariam de ter agido diferente para realizar a tarefa? 9.3. Então olha que número alto, 9.3. A maioria ali queria ter feito alguma outra coisa, ter agido de alguma outra forma para realizar aquela tarefa. Então, novamente, cai na questão da culpa, o sentimento de frustração. Nossa, não consegui lidar com o cara que estava do meu lado ali, não conseguimos realizar a tarefa, enfim. O quanto de incômodo você sentiria em trabalhar com esse parceiro novamente? 4.6, né? Então, não sentiriam tanto incômodo assim. Média de conclusão da tarefa do grupo 1 foi de 33%. Então, em média, eles foram capazes de concluir nem metade da tarefa. Tá lembrando que a tarefa era definir o tema do roteiro, fazer um breve roteiro, definir como seria feita a gravação e executar a gravação, né? Isso aqui constituía 100% da tarefa, a ser realizada em até 10 minutos. Quais sinais corporais você observa quando quer analisar alguém? Será que é a direção do olhar? Se ela olha para cima, olha para baixo? Será que são os gestos que essa pessoa faz? Ou será que são as microexpressões faciais? E se eu te falar que você perde tempo tentando olhar todos esses sinais, quando na verdade você não precisa olhar todos esses sinais e pode analisar uma pessoa e convencer ela do que você quiser em até 10 minutos? Para isso basta você desenvolver a sua comunicação analítica. Aprender quais perguntas fazer, quais sinais observar quando as pessoas estiverem te respondendo e qual postura não verbal adotar para conseguir se conectar mais rápido com aquela pessoa e convencer ela facilmente. Ficou curioso? Quer aprender isso gratuitamente? Então participe do meu evento sobre comunicação analítica aqui no canal Metaforando, que vai acontecer no dia 14 de novembro. Já clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, que lá no nosso grupo eu vou te passar todas as informações do evento sobre comunicação analítica para você analisar os sinais corporais de qualquer pessoa em até 10 minutos ou menos. Clica no primeiro link que eu te vejo lá. Nós temos então o grupo 2, tá certo? Que foi o pessoal que teve o treinamento para lidar com narcisistas, né? Como identificar o narcisismo e como lidar com esse tipo de comportamento. Vamos ver como que eles performaram então. Bom, então o primeiro aqui do grupo foi o Vinícius, tá certo? Vinícius, então, do grupo que teve treinamento. Vamos lá, mano, porque eu já tava aqui com o Léo, já fez merda. Não. Sei que o narcisista tá sempre ali, né, andando, colocando meio que um tom de pessimismo. Não, eu gravei agora aqui, fiz o trabalho com outro cara, o cara fez merda, vamos lá, vamos agilizar. Seguinte. Já querendo mandar, né? Seguinte, ó. A postura de narcisista é sempre assim, ele quer ficar maior, quer ocupar mais espaço, então o cara fica em pé, enquanto o Vinícius está sentado, o Marcos está lá em pé, numa postura de autoridade, com as mãos avançadas, né, com projeção de tronco. Não, é algo bem sucinto. Yes. Pra que ela serve? Pra que ela serve? O Vinícius está lá, tá acatando o que o Marcos está passando para ele. Aí você vê que ele já está focando em executar, né? Senão ele vai chegar aqui e vai achar que a gente é imbecil. Aí você vê que o narcisista está sempre fazendo um comentário negativo, né? Vai logo, meu, digita logo aí, senão o Victor vai chegar aqui e vai achar que a gente é imbecil, não sei o quê. Maria. Tá. Vamos ver. O que é ficção? Ô, caralho. Por aqui o celular, a gente pode pesquisar aqui, ó. Aqui Você vê, o Vinícius já foi fazer a pesquisa sozinho, já está buscando mais autonomia na tarefa. Então a gente vai ter que decorar. Vai que ela serve pra finalizar. Ó, acho que eu posso começar falando. Vai. É que eu pensei no negócio. E aí? Se eu tiver uma ideia, já vai. Não, já vou deixar comigo. Ah, você vê, o Vinícius fez outra coisa. O Vinícius cortou o Marcos no meio da fala dele, o Marcos começou a falar, o Vinícius cortou, deu um tapinha no peito do Marcos, um tapinha amigável, é isso aí e tal, nossa, que eu pensei um negócio, mas ó, aí já deu pro Marcos fazer uma tarefa, né, vai pesquisando aí, e continuou ele a escrever ali, a fazer a tarefa. Já tá ignorando ali o narcisista, dando tarefa pro narcisista fazer, não deixando o narcisista ficar quieto ali, só comentando, e ele tá dando continuidade na tarefa. Deixa aqui, ó. Vai, coloca aí pra mim. Porra, mas aí fica foda, cadê? O narcisista vai lá e faz um comentário negativo, pô, mas aí fica foda, não sei o quê. Tradução, contrapor sobre a história. Tá. Mas o Vinícius também adotou a mesma postura dele, você vê, o Vinícius não ficou sentado, adotou a mesma postura para ficar uma postura de igualdade. Tipo assim, eu tô sentado, você tá em pé mandando em mim, o Vinícius levantou e ao invés de ficar acatando, começou a passar a tarefa pro narcisista também. Isso é importante. O espelhamento da postura, se impor, né? Não apenas ficar ali pequenininho, né? Se impor também, colocar uma postura de superioridade, uma postura de firmeza. Deixa eu ver. Não sei quem disse isso, mas alguém disse isso. O que é? A ficção é a verdade
Já comecei a errar. Ó, o Vinícius já foi totalmente ali ignorando a pesquisa do rapaz, do narcisista, definiu rapidamente como é que vai ser feita a gravação e já começou a fazer a gravação do anúncio, que é a fase final da tarefa. Eu vou falar um stories primeiro, vou fazer um cliffhanger e depois você só vem no meio embora. Não, fechou. Vai. A ficção é a mentira pela qual contamos a verdade. Vem comigo que te explico mais. Ficou confuso? Vem comigo que eu te conto um pouco mais. Putz, mano, eu acho que não ficou legal. Aí o narcisista vai lá e faz um comentário negativo. Putz, mano, mas acho que não ficou legal. Não sei o que, sempre um comentário negativo, né? Em um tom de reclamação, sempre descredibilizando. Vamos ver como é que o cara vai lidar aqui, o Vinícius. Ok. Eu vou deixar só salvo. Não, Saquei, vou deixar salvo. Então ali ele já concluiu a tarefa, né? Ah, legal, ouvi sua opinião, mas eu vou salvar aqui. Então ele salvou. A tarefa era escrever um roteirinhozinho breve, né? E fazer a gravação ali do anúncio. Não, deixa. Pra falar real. Tá vendo? Ó, o narcisista, o Marcos, ele já quer voltar uma etapa para trás. Vamos voltar para a fase de pesquisa do texto, porque a missão dele é atrapalhar mesmo. O Vinícius já tá na fase final, que é gravar o anúncio, e o Marcos tá tentando voltar para atrapalhar. Não, é só isso Já é só um direcionamento, certo? Isso. Ok, concordamos. Acho que já tá bom. Uma ficção muda a vida das pessoas. Bom, a gente pode dar exemplo de filme que inspirava as pessoas. O Rock inspirou meu pai, por exemplo. Pode ser. Deixa eu Você ver. tem algum exemplo? Acho que eu tenho. O Vinícius está assumindo uma postura também de superioridade, né? Que é a postura de vencedor, que é colocar geralmente as mãos para cima, o peito estufado, os braços para cima, enfim. É uma postura muito utilizada também. Pode fazer uma variação com a mão, né? Tipo, cara, a gente vai fazer isso, não sei o que, vai dar certo, vamos lá, grava aí. E já tá passando demanda ali pro Marcos ir gravando. Vai lá, faz aí, grava aí. Vamos lá, eu vou... Então agora o Marcos vai gravar a parte dele. Você sabe, né? O Vinícius já tá ali coordenando a gravação, tipo, só clicar aqui, você sabe, né? Meio que já colocando o narcisista para fazer, né? Fala menos e vai fazendo. Ah, legal, não ficou ruim, realmente, vai. Faz aí, vamos lá, vai, faz aí. Vai lá. Aí o Vinícius adotou uma postura de observador agora, dando ali a entender, tipo assim, vai lá, grava aí que eu vou ficar observando. Ficção, nada mais... Não. Aí o Marcos, claro que vai errar a gravação de propósito, né? Para que a gravação não dê certo. Tá, uma parte. Beleza. Bom, então eles fazem a gravação aí e conseguem então finalizar a gravação, né? Eles finalizam a gravação deles. Foi a primeira equipe que conseguiu fazer 100% da gravação. Bem ou mal, né? Ficando bem ou mal ali o anúncio. Cada um gravou a parte deles, então definiram o tema, finalizaram o texto e o roteiro. Vinícius decidiu como que ia fazer o anúncio e gravou o anúncio sozinho ali, a primeira parte, e colocou o Marcos para gravar. Então cumpriram 100% da tarefa. A segunda pessoa foi o Andrei. Vamos ver como é que o Andrei performou. Lembrando que o Andrei também teve treinamento. Então o Andrei começa ali ficando mais quieto. Vai pesquisando o tema, meio que o Andrei não tá deixando o Marcos ficar em silêncio, ele não para de falar. Já escreveu o resto? Não, botei aquela certa. Aliás, bota em maiúsculo primeiro. Não, o narcisista tá dando ordem, o Andrei tá só ignorando e tá escrevendo ali o roteiro do que eles vão gravar, do anúncio que eles vão gravar. Criança imaginária, fantasia ou Não, fantástico? é uma bosta, pega uma outra... E o narcisista sempre fazendo um comentário negativo. Não, isso aí tá uma bosta, esse trecho que você pegou, não, escreve outra coisa e tal. Coloca aí, ela serve pra desencadear, mas assim, O Andrei ignorou e foi fazendo a tarefa. vamos gravar mesmo Também a gente pela câmera, eu acho melhor. já pensei. Também dá pra usar o áudio da câmera, qualquer coisa. Beleza? Eles terminaram o texto e estavam aqui definindo como iam fazer a gravação. Então cumpriram apenas metade da tarefa. Definiram o tema, definiram o roteiro, mas não definiram como gravar e nem gravar. Então 50% aqui da tarefa executada. A terceira participante, que foi a Tainá, ela realizou também, teve o treinamento ali também, porém do grupo ela foi a que menos performou, ela acabou entrando numa onda de discutir ali com o narcisista, enfim, acabou ficando um pouco incomodada com ele, cumpriu apenas 25% da tarefa. Ou seja, ela apenas definiu o tema do que ia ser o roteiro, mas não chegaram a escrever o roteiro, nem a definir a gravação e nem a gravar de fato. Então os resultados do grupo 2, o grupo com treinamento, foi o seguinte: o quanto se sentiram incomodados com o parceiro enquanto realizavam a tarefa. 4.3. Que eles já se sentiram menos preocupados que o grupo anterior, né? Menos incomodados que o grupo anterior. O grupo anterior declarou que se sentiu 5.6, né, de incômodo em relação ao parceiro narcisista. Então aqui o pessoal ficou até menos incomodado, conseguiu trabalhar mais e ficou menos incomodado. Enquanto foram capazes de controlar a situação ou se sentir no controle.
9. Olha como quando você sabe lidar com o narcisista, como você se sente muito mais no controle, se sente muito menos incomodado, né? 9. No grupo anterior eles sentiram 3.2, essa foi a nota que eles se sentiram de controle da situação. Agora esse número aqui eu achei muito bom. O quanto sentiram de sentimentos negativos direcionados para si? 0.6. Olha que número baixo. O grupo anterior, né, o quanto se sentiu de sentimento negativo direcionado para si, declarou 7.6, né, em média. Aqui esse grupo declarou 0.6, o outro declarou 7. Olha como você se sente muito menos frustrado, muito menos que a culpa é sua, quando você consegue ter autonomia e lidar com o cara narcisista sem sofrer a manipulação dele. Você sente muito menos sentimentos negativos direcionados para você. O quanto gostariam de ter agido diferente para realizar a tarefa? Aqui esse grupo com treinamento declarou 4, então não gostaria de fazer muita outra coisa para mudar a tarefa, eles acham que agiram legal, agiram de acordo no que podiam. O grupo anterior declarou 9,3, então eles queriam muito ter feito alguma outra coisa para mudar a tarefa, né? Olha aí o sentimento de frustração. E por fim, no grupo 2, o quanto de incômodo sentiria em trabalhar com esse parceiro novamente, declararam 8,6 em média. Então sentiriam muito incômodo em trabalhar com um parceiro narcisista, se fossem trabalhar de novo com ele. Média de conclusão da tarefa do grupo 2 foi 58,3%, um pouquinho mais da metade ali. O grupo 1 foi 33,3%, tá certo? Então o grupo 2 realizou mais da tarefa em comparação com o grupo 1. O grupo 1 sentiu mais incômodo ao realizar a tarefa do que o grupo 2. O grupo 1 controlou muito menos a tarefa do que o grupo 2. O grupo 1 sentiu muito mais sentimentos negativos direcionados a si do que o grupo 2. E por fim, o grupo 1 apresentou uma média menor de conclusão de tarefa do que o grupo 2. Então a gente consegue ver aqui nesse experimento que muitas vezes ao lidar com um narcisista você não deve ficar toda hora acatando o que ele está falando ou deixar que ele use uma postura de superioridade, de um linguajar muitas vezes autoritário, né? Uma verbalização autoritária, uma verbalização depreciativa. Nossa, que porcaria que você está fazendo. Você não pode deixar isso ficar se perpetuando. Como ali o Vinícius fez no grupo com treinamento, né? Ele colocou uma tarefa para o narcisista fazer. Ô, cara, legal, você tá reclamando aí, tal, tudo bacana, ó, pesquisa aí pra gente, ó, vai escrevendo aí, beleza, ó, vai gravando aí, vai fazendo aí. Então você entrar nesse modo mais executável, mais operacional, funciona muitas vezes, mais do que ficar discutindo com o narcisista. E claro que ignorar funciona muito bem, né? Se concentrar naquela tarefa que você tem para fazer. O Vinícius e o Andrei, principalmente, se concentraram na tarefa e deixaram o cara ficar falando aqui, né? O narcisista ficou lá, tá ruim, ah, não, legal. Ah, ficou ruim, né? Continuaram fazendo a tarefa. Não, beleza, mas vamos gravar, campeão, vamos lá, ó. Não sei o que, beleza, cara, você tá reclamando? Grava aí, vai lá. Então entrar nesse modo operacional, nesse modo executável, né? Vamos executar, vamos fazer, funciona muitas vezes mais do que ficar se degladiando, do que ficar batendo boca com o cara que é autoritário, né? Um cara que é egoísta. E em contrapartida, o que a gente pode ver do grupo 1, foi o grupo sem treinamento, primeiro, né? Ficar obedecendo tudo que o narcisista diz e segundo, não ter uma iniciativa própria, né? O cara, a gente viu, o Natan estava escrevendo o texto, ele estava lá, escrevendo o texto do anúncio que eles iam gravar, que era a tarefa. O Marcos falou, não, apaga isso aí. O Natan apagou, começou a ficar incomodado, então às vezes o cara não quer ser mal educado, não quer perder a cordialidade, acaba ficando quieto, acaba ficando frustrado e o que precisa ser feito não é feito. Identificou que a pessoa tem um comportamento narcisista, uma postura de superioridade, um linguajar autoritário, muito uso de gestos de cima para baixo, e a pessoa principalmente não está falando nada e as ações dela não contribuem para o fim daquela tarefa, começa a ignorar, para de ficar catando, demonstra mais iniciativa, dá uma tarefa para essa pessoa egoísta, para essa pessoa narcisista, autoritária, para ela ir fazendo. Tudo bem, mas ó, decide aí não sei o que, passe tarefa, foque na execução ali do que vocês precisam fazer, tá certo? Essas são algumas ideias que você pode ter para lidar com o narcisismo em equipe, né? Alguns artigos mostram que o narcisismo é uma das piores coisas, né? Um artigo feito com equipes da NBA, inclusive, descobriu que aqueles com níveis médios e máximos mais altos de narcisismo geralmente tinham uma coordenação mais fraca e um desempenho geral mais baixo. Então o narcisismo ele vai acabando com o desempenho da equipe. Por isso que você deve saber olhar em volta, né? Essas pessoas que estão próximas de você, seja no seu trabalho, na sua faculdade, escola, na sua família, e se afastar dessas pessoas quando possível, mas quando não for possível, lidar da forma que a gente viu aqui no vídeo, né? Passando uma tarefa para essas pessoas fazer, ignorando os comentários delas e se concentrando nas tarefas que você precisa realizar, naquilo que você tem que fazer, não ficando dando palco, não batendo boca, não obedecendo e nem acatando aquilo que o narcisista está te falando, tá certo? Para não prejudicar o seu próprio desempenho. Beleza, pessoal? Essas foram algumas sugestões aí, então, que você pode utilizar. Sempre que estiverem lidando com um narcisista, vocês podem, então, utilizar esse vídeo para tentar entender. Lembrando, pessoal, esse aqui não é um vídeo de psicologia, tá certo? É um experimento social muito mais voltado para o comportamento não verbal e como lidar ali com comportamentos egoísticos, tá certo? Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, curta esse vídeo caso você ainda não tenha curtido, comente aqui quais outros vídeos, quais outros experimentos você quer ver sendo realizados e compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa dele, tá certo? Muito obrigado, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!